Nós estamos muito orgulhosos por eles. Né? Nossos pais são bênçãos para nossa vida. Eu peço que vocês coloquem de pé. Nós vamos iniciar esse culto com uma oração a Deus, logicamente. E pretendemos ser breve, amém, irmãos? Mas não poderíamos deixar de fazer esse culto, né? O mais importante é o culto a Deus. Culto de gratidão, culto de ação de graças. Porque nós, como cristãos, sobretudo, nós agradecemos a Deus por tudo quanto Ele faz por nós. Amém? Então vamos estar orando. Eu peço ao pastor Cícero para fazer essa oração inicial. E logo após, o presbítero Jonas vai estar nos conduzindo com alguns louvores a Deus. Amém, irmãos? Amém. Por favor, passamos os irmãos da paz do Senhor. Vamos orando, agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, a sua Querido Deus, em nome de Deus, Exaltado seja o teu nome. unido na Meu Deus, abençoe esse culto, esta reunião, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Jesus, manifesta aqui o teu poder, a tua graça, a tua unção. Fala conosco também nesta hora. Recebe o nosso sacrifício humilde diante do Senhor, que a tua glória seja manifesta neste lugar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, seja abençoado, Pai. Pedir perdão pelos nossos pecados, falsos fraquezas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Jonas, por favor. Deus também a todos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui e agradeço em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade e a esta família, nosso pastor Minaldo, estarmos aqui no seio desta família, nesta festa muito importante. Nosso irmão Luiz, nossa irmã Nilza, com esta festa, digamos, para a glória de Deus. Então, vamos louvar o Senhor, a Ele pertence a glória. Nós vamos louvar a Deus o hino de número 370 da nossa harpa, letra bem conhecida, se não de todos, mas da maioria. Trazemos para o Senhor. 370. Oh meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato.
564. As águas procelosas são, secundes alentos do gasto verão, contas muitas bênçãos, dias de uma vez, viverás surpreso quando Deus já fez. Contas bênçãos, muitas quantas são, recebidas da divina. Acaso mágoa triste é teu lidar, vem a cruz pesada que tem que levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás, contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, ficarás surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos desses quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, viverás surpreso quando Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo em cada não final. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, viverás surpreso quando Deus já fez. Graças a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos colocar em pé para ouvir o prefeito Rubens Roque, que vai fazer uma leitura bíblica. Amém? Bom dia, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sinto-me honrado esta manhã estar aqui celebrando junto com o irmão Luiz, a irmã Neuza, bodas de diamante. É um privilégio para nós, muito bom. Eu perguntava para o irmão Luiz quando cheguei, conta o segredo. Salmo 128 é uma oração do salmista, Salmo de número 128. Vou passar uma aguinha depois. O salmista anônimo, ele compõe esse salmo relacionado ao casamento, ao matrimônio. É uma oração que os judeus, eles sempre estavam, em toda a cerimônia de casamento, eles estavam lendo este salmo, convidando a todas as pessoas a comemorar, celebrar com os nubentes. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor,
O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e veja os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Amém. Graças a Deus. Irmãos, ainda em pé, vamos cantar um louvor bem facinho, amém? Vamos cantar em espírito e verdade, amém, queridos? Em espírito e verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis. Aleluia, glória a Deus. Porque dele por ele, irmãos. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas.
Eu gostaria agora de dar uma oportunidade aqui aos meus irmãos, porventura queiram falar algo, meu irmão Edson Carvalho, o Edson, o Walter, o Edmilson teve um contratempo, não chegou ainda. Mas amém, irmãos, se vocês quiserem aí trazer uma saudação, uma palavra, em homenagem aos nossos pais, em louvor a Deus, e em alusão a este evento. Amém? Graças a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu botar por enquanto. Bom, Deus não vai provar assim por Deus. Meu coração está assim, transbordando de gozo, de alegria, pelos meus pais, por essa vida produtiva, até porque o Salmo 128, não foi? Bem-aventurados meus pais, todo aquele que anda, né? Que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, eu quero dizer aos meus pais que nós somos fruto do trabalho das mulheres. Muito trabalho. Foi muito trabalho. Desde que eu me conheço por gente, eu lembro dos meus pais desde a minha infância. Muito trabalho. Trabalhadores. Os dois. Meu pai trabalhando numa empresa, minha mãe gritando no lar de um jeito maravilhoso, lá como Provérbios 31, a mulher virtuosa. Quando eu penso em Provérbios 31, eu penso na minha mãe. Eu olho para ela e eu vejo Provérbios 31. E lá eu vejo a mulher que ela se preocupa no inverno em produzir roupa, produzir conforto, produzir aquecimento, abrigo. Todas as virtudes que eu vejo no meu pai, eu vejo na minha mãe também. E aqui nos Salmos que foi lido, eu vejo aqui um caminhar que anda, uma caminhada de amor, uma caminhada de fé e uma caminhada de esperança. Amor abundante. Amor abundante. Amor transbordante. Amor que sempre compartilhou, compartilha e vai continuar compartilhando. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês, meus pais. Quanto amor e quanta fé. E é uma vida produtiva, porque o texto diz assim: a tua mulher, aqui é a tua mulher, Provérbios 31, versículo 10 diante, provedora, empreendedora, artista para tecer. Eu fico impressionado quando eu vejo aquelas obras, aquelas coisas que ela faz em casa. Encantado, eu falo, meu Deus, quanta inteligência, que maravilha, que mãos abençoadas para fazer aquilo tudo, com cuidado, não é? E aqui, o que nós vemos aqui, produtividade, um andar constante de fé, de amor, de esperança, e também eu vejo lá, que diz assim: a tua mulher será como videira frutífera. Enquanto nós temos bebido desse vinho da alegria em casa, quanta alegria, quanta alegria nessa casa, que é abrigo, que é acolhimento sempre, acolhimento, abrigo, hospitalidade. Hospitalidade, meu Deus do céu. Quem conhece a história desse casal? O quanto eles têm sido hospitaleiros com os filhos, mas também não apenas os filhos consanguíneos, biológicos, mas filhos da fé, filhos do Evangelho, pessoas que não têm nenhuma relação consanguínea com a família, já passaram por lá. Quantos passaram por lá? Hospitalidade, abundância, abundância. Eu só penso em abundância, eu penso em plenitude da graça, eu penso do óleo da oliveira, que é a unção. Nós somos ungidos, nossa família é ungida. Todos nós, filhos e filhos dos filhos, netos, aqui só tem filhos, todos aqui são filhos, amados e ungidos com essa oliveira verdadeira, oliveira que tem produzido azeite de qualidade, unção, comunhão, que nunca faltou, mas tem mesa também nessa casa.
ao redor da mesa, quanta alegria ao redor da mesa, quanta comunhão, quanta abundância, essas mãos dessa mãe maravilhosa que sempre está lá preparando aquela comidinha gostosa, todos os dias, especialmente no final de semana, sempre ávida, sempre esperançosa de receber os filhos, de receber a família, as noras que são filhas também, receber os netos, receber todo mundo, porque ali é casa. É uma casa, é casa que abriga, é casa que acolhe, é casa que abraça, é casa que protege, é mesa da comunhão, mesa farta, irmãos. Sou muito grato a Deus pela vida dos meus pais. Eu não podia deixar de dizer isso para eles. O quanto eu os amo, o quanto eu sou abençoado e o quanto nós todos somos abençoados da fartura dessa videira, desse vinho que tem trazido muita alegria, comunhão, unção da oliveira, alimento, porque a oliveira também traz alimento. Nunca faltou luz em casa, sempre houve azeite para colocar nos candeeiros e para iluminar todos que estão na casa. Com a palavra de Deus, porque estamos firmados na fé, por causa desse casal aqui. Firmados na fé, iluminados pelo Espírito da graça, azeite nos candeeiros que nunca faltou, nunca deixou óleo, nunca deixou o fogo apagar, azeite abundante, abundância transbordante, graça, plenitude de graça. Então é isso que eu tenho que dizer. E está aqui a promessa cumprida. Salmo 128, verás os teus filhos e os filhos dos teus filhos estão aqui. Filhos e filhas dos filhos. Cumprimento da palavra. Nós vivemos essa palavra, irmãos. Em casa, meus pais maravilhosos, pessoas servas de Deus, Então eu só tenho que agradecer, porque a produtividade deles, a vida, o andar constante na presença de Deus, que teme ao Senhor todos os dias, orando por nós, pelos filhos, pela família. Um andar de perseverança de fé. E oliveira, com raízes bem profundas. Sabe por que a oliveira é bênção para nós? E nós somos também oliveiras. Todos nós aqui somos oliveiras, que viemos da oliveira mãe e pai. A oliveira é assim, quando ela nasce, ela vai aprofundando, as raízes vai aprofundando. Tiveram muitos percalços, muitas dificuldades, muitas vezes alguns entendimentos, mas as raízes vão se aprofundando na palavra de Deus, as raízes vão se aprofundando na graça de Deus, e foi formando uma corrente, uma cadeia de outras oliveiras que foram chegando, saindo dessas mesmas raízes, desse broto, e o que nós vemos hoje, a bênção do Senhor sobre nós. Então, pai, mãe, eu sei que não é só o meu coração que está transbordando a alegria, o coração de Deus que está sendo adorado aqui, louvado, porque o Senhor disse bem-aventurado. Eu só quero terminar aqui dizendo uma coisa aqui de Provérbios. Está lá em Provérbios 31. Eu poderia citar Jeremias 17, versículo 6 e 7, que diz assim, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. As suas folhas nunca secam, porque as suas raízes se estendem até os ribeiros de água, e ela dá fruto em todo o tempo. Quantas estações, quantos invernos nós passamos, quantos verões nós passamos, quantos outonos e quantas primaveras. Abençoados e bem-aventurados por vocês. E aqui, em Provérbios, está escrito assim, eu vou fechar, desculpa, queridos, a minha alegria é muito grande. E eu não podia deixar de dizer alguma coisa aqui pra gente. Olha só, aqui em Provérbios, está na Bíblia, né, irmão? Depois de Gênesis, né? Provérbios? Depois de Gênesis? Então chega lá, hein? Olha lá. Glória a Deus. Veja aqui, ó. Olha aqui, mãe, pai, meus amados, o que diz aqui para vocês dois. Provérbios 31. A partir do versículo 10, eu não vou ler todo o versículo, mas ele fala aqui sobre a mulher virtuosa, não é? O coração do seu marido está confiante. No versículo 11, ela lhe faz bem, sempre fez muito bem, ou mal, todos os dias da sua vida, busca a lã e ninho,
empreendedora, produtora, de cuidar, de abrigar, né? É como navegar e vai, mas eu queria citar um versículo aqui, ó, que diz aqui no final. Versículo não terminar, 28. Versículo faz para mim. A força e a glória, 28. Deixa eu achar aqui, é esse mesmo. Levantem-se os seus filhos. Versículo 28. E chamam-na bem-aventurada. 28. Seus filhos chamam bem-aventurada. Diz aqui: levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Também seu marido, que a louva. Não é? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos adorando a Deus, glorificando a Deus e dizendo: Pai, Mãe, nós amamos vocês, somos gratos por toda a bênção, por toda a abundância da graça que vocês têm derramado em nossas vidas, como bem-aventurado. Somos todos bem-aventurados, exatamente porque vocês nos legaram essa vez. Amém? Mas, meus irmãos, eu não vou me estender muito, porque o Walter falou porque a gente tem que falar. Vou voltar ao nosso discurso, mas nós sentimos gratos, como o Walter bem disse, né? Muito felizes a Deus, e porque nós somos frutos, né? Como o Walter disse, dessa família. As experiências que nós vivemos aqui de família, durante a infância, adolescência, e o legado que esses pais deixaram, garantiram que nós estivéssemos aqui, firmes e fortes com Cristo, né? A nossa fé em Deus, a nossa confiança, a certeza de que Deus cuida de nós, de que nas adversidades nós não seremos abandonados, de que Deus é o caminho, né? É o caminho que nós devemos seguir. São legados que ficaram marcados no nosso coração e nos faz prosseguir avante, né? Nos faz saber que nós vamos vencer, assim como eles venceram, se senta como o Walter nos a receita, né? Nós vivemos, falta bastante tempo ainda para eu chegar nos 60 anos de casado, né? De idade estamos quase ali. Mas, puxa vida, as experiências que nós vivenciamos ao longo da nossa adolescência, o tempo que nós vivemos como dependentes deles, como filhos, marcaram a nossa história, né? Fizeram as bases do que nós hoje transmitimos aos nossos filhos, né? Nossos filhos. E para não me estender e repetir tudo que o Walter falou, só quero ler aqui um texto do Provérbios, capítulo 4, versículo 1 ao 4, porque traz justamente esse contexto, né? O contexto da família, né? Tem a figura do pai, da mãe e do filho, né? E é muito interessante esse texto, diz assim, ó: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecer o entendimento, que vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino, quando eu era filho e companheiro do meu pai, filho único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Né? Então eu louvo a Deus, como o Walter me disse aqui, juntamente com meus irmãos, eu penso que sejam meus irmãos todos, justamente por isso, né? O legado, aquilo que nós, as experiências que nós vivenciamos e que nos fizeram superar todos aqueles momentos difíceis na vida que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que de uma forma ou de outra nós vamos passar sempre por adversidades. A vida nesse mundo aqui, Deus nunca prometeu para nós teríamos uma vida de facilidade, de ausência de dificuldade, de uma forma ou de outra. Se for de uma maneira, virá de outra. Nós sempre teremos dificuldades. Mas o legado que nossos pais, como o nosso irmão me disse, nos passou é que Deus dessas adversidades, Deus está sendo conosco, porque nós vivenciamos isso na nossa história, né? Deus interferindo na hora que os recursos se esgotaram, na hora que as portas se fecharam, na hora que parecia que não havia saída, né? Nós vimos Deus agir de forma extraordinária por causa da fé que eles nutriam nesse Deus que agora, esse ensinamento, né? Eu me lembro disso aqui, eu me lembro tristemente da história dos hebreus, né? Eu sempre cito isso na igreja porque é marcante mesmo, a questão da responsabilidade dos pais, da família, porque aqui é família, né? Dá-nos ensino, e o desafio da igreja, hoje da igreja, nosso século aqui, esse tempo talvez seja o tempo do fim da igreja, é preservar essa estrutura familiar,
do legado, de passar de pai para filho, esse temor, essa sabedoria, conhecimento de Deus, né? E a gente vê lá no início do livro a gente vê o final do livro de Josué, que é o livro das conquistas, das vitórias de Israel, das grandes conquistas, do poderoso Josué. Depois a gente vê o livro de Juízes, nos primeiros capítulos, o relator dizendo, e aqui nasceu outra geração. Depois de Josué morreu, toda aquela geração nasceu uma outra geração que não conhecia a Deus. É um absurdo. Como uma geração que não conhecia Deus? Como pode isso? Que lá estava descrito, os pais, peguem essa palavra aqui, ó, e ande, escreve ela nas ombreiras da sua porta, faça um fita, escreva na testa, na manga, e andando no caminho vocês falem com ela, com seus filhos essa palavra, para que ela fique arraigada no coração deles, né? Porque Deus está perto de vocês, que eles fazer com que eles, quando eles perguntarem o que é isso que eles estão fazendo aqui com esse pão, essa comida amarga, o que é isso? Eles respondem, não, Deus nos tirou da terra do Egito, do sofrimento, então fazer conhecer a Deus. Aí a gente vê o livro do Juízes dizendo que os pais negligenciaram esse legado, né? Mas nós estamos aqui louvando a Deus. Depois de 60 anos, do dia que meu pai minha mãe resolveu se casar com meu pai e construírem uma história, né? Eles colocaram essa proposta de construir uma história na mão de Deus. E eu imagino que eles oraram naquele dia, Senhor, ajuda-nos nessa construção que estamos começando agora, nesses primeiros tijolos que estamos colocando, e dá-nos graça para que ele seja uma grande construção, né? Mas um edifício em que o teu nome seja glorificado, né? Eu estava pensando nessa questão de legado. Hoje de manhã Deus me levou lá para Pedro, no segundo capítulo, que vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, para que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa. A gente pensa em se anunciem apenas no falar, no proclamar, sair pregando por aí. Falei, como que eu faço no teu Deus ser pregador? Eu não posso anunciar, mas ali é muito mais do que falar com palavras, é ser um outdoor, né? Um outdoor em que as pessoas passem e vejam, olha, eu vejo nessa pessoa bondade, eu vejo nessa pessoa benignidade, eu vejo nessa pessoa santidade, eu vejo nessa pessoa amor, eu vejo nessa pessoa mansidão, né? As virtudes de Deus que emanam dessa pessoa e fazem essa pessoa diferente. Essa pessoa é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, né? Então é isso, irmão. Nós louvamos a Deus, graças a Deus, há 60 anos. Estão aqui como a receita é Deus, né? A receita é Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta. É a missão nossa agora que somos o legado, é fazer com que esse legado continue, né? Quando meu filho nasceu, o primeiro, né? Eu falei, Senhor, hoje, agora, ele acabou de nascer, mas ele pertence a ti, né? Eu quero que o Senhor esteja com ele a partir de agora, né? Ele é teu, ele não é meu filho, ele é teu, né? Então eu penso que meus pais fizeram com todos os filhos assim, e Deus confirmou a palavra, como volta da palavra, se confirma nas nossas vidas. O Senhor nos tem guardado, nos tem sustentado, e sabemos que Ele vai nos sustentar até o dia que Ele vai nos chamar para a sua glória eterna. Então eu agradeço pela oportunidade, desculpa, eu não queria me estender assim, mas é a satisfação mesmo que a gente sente, né? De poder compartilhar a bênção de Deus. 3 gerações, né? Não volta mais, 3 gerações. Nós, nossos pais e os nossos filhos, os netos, os filhos dos filhos, né? E a Bíblia diz só a coroa dos são os filhos dos filhos, né? Deus abençoe meus pais, Deus Obrigada, mãe. Depois desses louvores, se o Edmilson e o Ivone quiserem também falar algo, fica à vontade, tá bom, irmão? Não quero constranger, se quiserem falar algo, fica à vontade, tá bom? Quando nós louvamos aqui, vocês pensam nisso. A letra intitulada Servir a Jesus, 147 da nossa arte. 147. Quero meu servir-te, ó meu Rei Jesus, em contigo sempre caminhar na cruz, vendo como o corpo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor.
dá-me entendimento ideal, saber para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor. Sempre te servir e também amo a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, é que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor. Sempre te servir e também dando a ti louvor. Graças a Deus. Graças a Deus. A letra é Graças do número 597 da nossa árvore cristã. Cinco, 9, 7. Graças Por esta vida, pelo Deus. Perdão. 1, 2. Graças Por esta vida, pelo bem que revelou. Graças pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pela graça revelada. Graças pelo perdão, graças pelo azul celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz do sofrimento que por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima perdida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças bendiga. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus, falar algo e quando eu vou mais. Mas é só você mesmo. Graças a Deus. grande poder a todos, a graça a todos. Amém. É uma tarde maravilhosa e estamos celebrando uma data importante que é a aniversário dos meus pais. Para mim é uma alegria muito grande, porque decididamente casar é uma vitória, é uma bênção, é uma conquista. E para mim é uma satisfação, é uma alegria enorme estar participando e celebrando junto e cultuando a Deus, a Deus dos dois. Graças a Deus. É isso que eu quero falar. Muito obrigado. Amém. Amém. Eu queria convidar a tia Zenilda, tia Camaral.
Fique à vontade. É aqui. A tia Zenilda é irmã da minha mãe, que quem conhece a jovem senhora, né? Ela congrega na Igreja Batista em São Bernardão. E são irmãs assim muito amigas, muito próximas, né? É importante que ela tenha também a oportunidade de registrar esse momento. Eu não sou filha, mas sou irmã, eu sou filha da um dia lá atrás eu lembrei do casamento dela e nós vimos muito, porque foi um casamento lá na roça. Bem engraçado, bem abençoado. Mas eu quero ler uns 2 versículos aqui. Salmo 92 diz assim, o 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do Senhor. Na velhice ainda darão frutos, viçosos e florescentes. Então é isso aí tudo que vocês falaram. Né? O Walter falou tudo, né? A vida dele se comparado com uma planta que foi crescendo e foi dando frutos e hoje ainda está florescendo. Porque a minha irmã, cada dia que passa, a fé dela aumenta, a comunhão com Deus, tudo isso, né? Eu louvo a Deus pela vida do meu cunhado, um homem fiel a Deus, um cristão que leva a vida cristã a sério e por isso os filhos estão vivos com o Senhor, porque é um casal fiel a Deus. Eu louvo a Deus pela vida deles, eu não tenho nem palavras, eu só sei que eu sou grata a Deus, né? Mas eu ouvi uma palavra sobre essa que eu vi hoje, falando assim do modo geral, que nós somos comparados com uma planta. E se nós somos filhos da luz, para frutificar, nós temos que receber na nossa mente só as mensagens que vêm, que nós temos que alimentar, as mensagens que vêm na nossa mente, é as mensagens de Deus. Porque quanta coisa vem na nossa mente, né? Principalmente quando o tempo está difícil, quando a situação aperta, lutas, por exemplo, quantas lutas já passaram, quanta luta nós passamos na vida. E quando nós enfrentamos uma tempestade, vem muitos pensamentos na nossa mente, né? Vem medo, vem insegurança, vem mensagem de incredulidade, olha, isso não tem jeito, isso não vai dar certo. Mas aqueles que confiam no Senhor, pensam e vivem como filhos da luz e não como filhos das trevas. Não temos que alimentar mensagem das trevas ou deixar, nós não podemos evitar, né? Como diz o ditado, nós não podemos evitar que pensamentos negativos venham nos filhos da luz também. Nós não podemos ficar com eles e nem tampouco enraizar a nossa alma, porque pensamento gera sentimento e o sentimento gera comportamento, né? Então é assim que nós vamos vivendo, né? Rejeitando pensamentos, rejeitando incredulidade, rejeitando tudo que não provém de Deus e vivendo na esperança e na vida como eles estão vivendo os pensamentos de filhos da luz. É isso que eu quero deixar. Em nome de Jesus, com muita gratidão no meu coração pela minha irmã. Amém. Amém pelo meu cunhado. Deus abençoe. Amém. Ok, irmão, vamos finalmente aqui encerrando esse culto. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Estou muito feliz de ver meu amigo ali, o Paulo Irmão, o evangelista, a irmã Ângela, amando vocês, irmãos. Temos só boas recordações, tempos bons, e congregamos juntos ali no Maitá. Ficamos pouquinho tempo, mas vocês marcaram a nossa igreja. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Amados, eu gostaria de convidar vocês para abrir as vossas Bíblias, uma palavra breve aqui, porque, de fato, o irmão Walter já trouxe uma palavra tão linda para todos nós, todos que falaram, meu irmão Edson, o Edmilson, e foi uma bênção realmente para todos nós. Eu quero somente trazer aqui um complemento. Eu te convido para abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Josué, no capítulo 4. Amém, irmãos? Livro do profeta Josué, no capítulo 4. Alguns versículos que vieram no meu coração, para ler nessa oportunidade. Josué capítulo 4, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus: E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos
perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seca este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, e fez secar perante nós, e aqui passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém, irmãos? Amém. Pensando nessa data, nesse acontecimento, me veio esse texto sagrado no meu coração, e eu anotei aqui o que são as bodas de diamante. A boda de diamante é um simbolismo muito importante, pois o diamante é considerado um dos elementos mais resistentes e estáveis da natureza. Por isso, ao completar 60 anos de união, o casal celebra as bodas de diamante, pois atingiram um nível total de consolidação do casamento. Então, diamante é isso, irmãos. É uma pedra preciosa, é uma pedra resistente, que suporta as intempéries da vida. Amém? Amém. E essa pedra, podemos dizer sobre tudo, né? Uma pedra, é uma rocha que não se fragmenta, que é Jesus. A fé dos meus pais são firmadas em Cristo, que é a nossa rocha. Amém, irmãos? E o que tem a ver esse texto sagrado com o acontecimento de hoje? Os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada diz que tudo quanto antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, se nós trazemos para o sentido espiritual, se nós observamos para o secular, o sentido secular da nossa vida, olhando para a vida dos meus pais, 60 anos de união, de casamento, quantas coisas passaram juntos? Não é verdade? A tia bem lembrou aqui que se casaram na roça, se casaram no sítio que vai estar em Mato Grosso do Sul, né? No ano de 1962, lá tiveram seus primeiros 3 filhos. E depois, irmão, de muitos anos na labuta, como agricultores na roça, migraram para São Paulo. E aqui começaram tudo de novo. Muitos anos de trabalho. Aquilo que o Valdo falou, muito me orgulho. Meu pai e minha mãe são exemplos de trabalho, de perseverança, de exemplo cristão. Aquele homem que labuta, que trabalha, o camarada que enfrenta tudo para cuidar dos filhos. Eu lembro, meus irmãos vão se lembrar de mim comigo, o caso do meu pai ficou desempregado por mais de 2 anos. Eu vi esse homem fazer de tudo. Esse homem enfrentou um barranco em frente de casa e carregou uma carriola para cuidar dos filhos. Irmãos, isso nos orgulha muito, nos esperamos muito nele. Talvez eu nunca vou conseguir chegar no nível do meu pai, né? Mas a gente se esforça. É um homem íntegro, é um homem verdadeiro, um homem fiel a Deus sobre tudo, igualmente a minha mãe. Quando eu falo do meu pai, ele se completa em tudo. Minha mãe também é uma mulher, irmãos, formidável. E eu louvo a Deus por isso, porque os anos se passam e eu nunca vi a fé desses dois se abalarem. Incrível. Olha que a gente passou poucas e boas, situações terríveis, situações adversas, em várias áreas, situações da nossa vida, seja financeira, seja na área de saúde, problemas familiares, enfim, problemas que vocês conhecem no dia a dia. Nunca vi meu pai e minha mãe dizer: vamos deixar de servir a Deus. Nunca vi meu pai e minha mãe deixar de ir num culto porque eles estão chateados com alguma situação. Muito pelo contrário, eles vinham do culto buscar a Deus para serem fortalecidos na fé e continuar essa caminhada. Então, irmãos, a gente vai crescendo olhando para isso, espelhando nisso. Então eu louvo a Deus. Olhando para ele, eu vejo o que? Eu vejo memorial, né? Eu vejo memorial, uma memória viva de histórias, de batalhas e conquistas. Irmãos, conhecem a história, que não preciso mencionar a história aqui de Josué, que Josué assumiu, né, a liderança depois de Moisés, e ele vinha conquistando as cidades, as terras, porque Deus havia prometido, Deus havia dado a ordem para que eles conquistassem, e agora eles iriam conquistar Jericó. E a Bíblia diz, irmãos, que agora Josué chega ali dos sacerdotes diante do Jordão, e a palavra de Deus diz que assim que os sacerdotes colocaram o pé na água, o primeiro passo na água, o Jordão se abriu. E eles carregavam também a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a glória de Deus no meio do povo, mostrando para nós que a presença de Deus nunca pode faltar na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. A glória de Deus nunca pode faltar em nossa vida. Pode faltar tudo, irmão, menos a glória de Deus. Porque onde tem a glória de Deus, nós temos milagres. Nossos pais sempre tiveram a glória de Deus presente em suas vidas. A presença de Deus na nossa casa sempre foi notória. Meu pai tem um dizer assim que eu acho maravilhoso. A gente está num perrengue, numa situação tão difícil.
Eu comento com ele, ele fala para mim uma só palavra, para os meus irmãos também. Mas Deus proverá. Amém, mas Deus proverá. Assim proveu. Glória a Jesus. Então, irmãos, o povo abriu o Jordão, assim como abriu o Mar Vermelho, o povo passou em terra seca. E quando a gente fala o povo, parece que é meia dúzia de pessoas, né? Eram 40 mil pessoas só de homens. Fora as mulheres e crianças. Bendito o nome de Jesus. E quando eles atravessaram, irmão, Deus deu uma ordem a Josué. Falou para Josué, eu quero que você pede para os sacerdotes, cada um vai pegar uma pedra representando cada tribo de Israel. 12 pedras. E faça lá um memorial. Para que quando os vossos filhos perguntarem, o que é isso? Vocês vão contar o que aconteceu aqui hoje. O Deus forte, o Deus todo-poderoso, abriu o Jordão para que vocês passassem terra seca. E eu quero também que vocês façam outro memorial no meio do Jordão. Irmãos, imagina o Jordão se abrir, o rio. Imagina um rio profundo, um rio largo. O braço do Jordão bem largo. Bem largo. A Bíblia diz que as águas que desciam, Deus as barrou. Deus fez com que elas se embolassem. Parou lá, abriu aqui, irmão João, evangelista. E o povo passou. E Deus falou, faz um memorial também no meio do rio. As águas vão cobrir. Mas se um dia alguém mergulhar lá, vai ser um memorial. Está lá para todo sempre. Para que nunca se esqueçam do que Deus fez em vossas vidas. Então, meus pais, irmãos, é isso. Meus pais são pessoas que nunca se esqueceram. Como diz o salmista, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meus pais nunca se esqueceram. Meus pais sempre nos ensinaram a sermos gratos a Deus por tudo. Amém, Ivone? Amém, Edson? Walter, de Deus. Nós aprendemos assim, a sermos gratos. Se tem fartura, graças a Deus. Se tem escassez, graças a Deus. É assim que nós aprendemos. E nós carregamos, irmão, esse memorial, essas memórias em nossa vida, em nosso coração. Amém? Então, queridos, nossos pais são bênçãos de Deus, são exemplo de trabalho, de perseverança. Como meu irmão disse, a minha mãe é uma mulher de Deus, essa mulher que labuta é incrível, irmãos. Ela é impressionante. 78 anos de idade. Minha mãe costura, minha mãe faz crochê, minha mãe não para, é incrível. Né? A imagem que eu tenho sempre dela é sempre aquela mulher nos afazeres. Olha, entro no quarto do meu irmão, tem uma concha bonita estendida sobre a minha cama. Olho para as almofadas da sala, está lá as almofadas feitas por ela. Olha minha irmã, vez por outra com vestido, quem fez? A mãe. A Dorcas lá, do bairro. Quantas vizinhas já foram até minha mãe para consertar uma roupa, fazer uma roupa, ela está sempre ali. E o meu pai é provedor, meu pai é aquele camarada, é muito, né? Mas o provedor nunca deixou, como eu disse para vocês, o camarada que abraçou compromisso com a família, com Deus, é fé e labuta. E ali, irmãos, sempre juntos. Então louvo a Deus, é isso que eu tinha. Tinha muito o que falar, não vou cansar vocês, né? Não quero cansá-los, mas eu quero deixar esse registro. Que a gente tenha as melhores memórias de tudo aquilo que Deus fez na vida desse casal e tem feito em nossas vidas através deles. Aliás, irmãos, Samuel também, no 1 Samuel capítulo 7, quando ele venceu as batalhas contra os filisteus, a Bíblia diz que Deus também orientou para que ele fizesse o memorial. E lá ele dá aquele versículo tão conhecido, né, que ele seja Enézer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Pai, mãe, até aqui o Senhor nos ajudou. E continuará ajudando. E vocês possam dizer Enézer todo dia. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem cuidado, tem ajudado, tem abençoado. Então nós somos imensamente felizes. Amém, irmãos? Que fica essa memória, que fica esse registro. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos em questão, pela vida dos meus pais. Convido vocês a nos colocarmos em pé, fazendo a colaboração a Deus, em favor da vida deles. Amém, queridos? Vou parar por aqui, para pensar mais irmãos. Amém. Mas, amados, é isso, né? Josué venceu muitas batalhas e pôde louvar a Deus, glorificar a Deus pelas batalhas vencidas. A vida a dois, depois em família, são batalhas diárias constantes, como todos vocês sabem, todos vocês vencem batalhas dia após dia. Não é verdade? Mas sobretudo, irmão, vamos nos lembrar que o nosso Deus está conosco. E Deus sempre cuida de nós. E as situações que a gente olha para trás, parece que a gente vai vencer a situação. Mas quando a gente olha para o retrovisor, a gente vê que ficou lá atrás, já passou e Deus já nos deu vitória, estamos avançando, estamos batalhando e vencendo.
Então, irmãos, fiquemos com estas palavras, com esses louvores, com esse culto maravilhoso que aconteceu aqui nesse início de tarde. Sim. Nesse início de tarde, irmãos, foi uma bênção muito grande. Fica aqui o registro de que quando a gente abre o coração para Deus, para louvar ao Senhor, não importa o local, né? A gente está aqui no salão de festa. Mas eu senti a presença de Deus aqui nesta tarde. Eu tenho certeza que os irmãos sentiram também. Eu pude ver lágrimas aqui nesta tarde. Eu pude ver glórias a Deus. Eu pude ver semblantes radiantes na presença do Senhor. Então, irmãos, estamos imensamente felizes. 60 anos de casado, boda de diamante. Uma alegria para nós, família. Que vitória. Tomara que eu chegue lá. Completei esse mês 35 anos, né, Esther? E que bênção, né? Está aqui o meu sogro, pastor Silvio, já passou dos 50 também. E assim, irmãos, que bênção, né? Que Deus abençoe todos os irmãos que aqui estão, vosso casamento, a vossa família. Amém, queridos? Amém. Senhor, que Deus abençoe a todos nós. Irmão, vamos orar então pelos meus pais. O senhor quer falar algo, meu pai? Fique à vontade. Fala alguma coisa. Agradece por mim. Eu estou muito agradecido pela presença dos meus irmãos aqui. Amém. Estou muito feliz. E como disse o pastor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado grandemente. Então, toda honra para Ele. Amém. Amém. Mãezinha, quer falar algo? Eu quero agradecer também a Deus pelo sucesso da minha vida, né, do casamento, que Deus tem nos concedido, né? Muitas vezes a gente passa por muitos morros, né? Muitas coisas, mas a gente com o joelho no chão, a gente pode vencer, né? A gente buscando ao Senhor, Ele vai nos dar vitória, né? Agora, qualquer coisa, ficar jogando fora, não quero mais, isso aí não vai dar, não é assim. O casal, ele tem que permanecer firme, ou com luta, ou sem luta, mas com Deus na frente vai tudo bem, né? O Salmo, Jesus é o bom pastor, ele fala assim, eu sou o bom pastor e as ovelhas, Deus cuida das ovelhas, né? Nós somos as ovelhas, então nós temos que se apegar com esse pastor, né? E nós passamos luta que nós não passamos, nós temos que se pegar com ele, porque ele é o nosso ajudador. Ele permanece para sempre na nossa vida e nós permanecemos nele, né? Porque se nós buscar ele, nós vencemos, né? As coisas velhas, faz tudo, a gente pisa em cima e deixa para lá, né? Né? Então tudo se fez hoje, né? Graças a Deus. Esse daqui me encontrou lá na roça, não foi eu que fui a carteira, foi ele que foi a carteira. Olha aí, é só dizer que fique bem claro. Eu conheci ele, né? Quando ele chegava lá, eu estava todo cheio de carvão, de terra, trabalhando na roça, né? Mas assim, e graças a Deus, muita luta passando, mas estamos crescendo. Somos vencedores, em nome de Jesus. Amém. Agradecer aos meus filhos são uma bênção, minhas noras, graças a Deus, são uma família maravilhosa para mim, né? Não tenho nada que reclamar, todos são iguais para mim, né? Meus netos é como meus filhos é tudo na minha vida, né? Eu não faço diferença nem de um neto, nem de um outro, é tudo igual para mim. Né? Então eu não tenho nada a falar contra meus filhos, contra meus netos, contra minhas noras, é tudo maravilhoso, bem maravilhosa para mim, graças a Deus, eu amo a todos. Né? Então eu te amo, minha nora, eu te amo. Vamos orar então, irmãos? Ficar pai e mãe aqui na frente, por gentileza, aqui na frente. Vamos orar por vocês. Não, mas verdade, você já está bom. Aí é ostentação, né, irmão? Ostentação. Graças a Deus, querido. Vamos orar por eles. Eu fui informado que meu pai quer ficar com a minha mãe só mais 50 anos. Diz que não está mais tão apaixonado, só mais 50 anos juntos. Tá bom, irmão? Vamos orar então por eles. Estenda suas mãos para cá, todos nós. Amém? Vamos orar por eles. Pai amado e bendito, nós louvamos, glorificamos o teu santo nome, Senhor, por essa data tão linda, tão especial. Senhor, nós glorificamos o teu nome
porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos por essa união, 60 anos de casados, até aqui chegaram porque o Senhor os sustentou, até aqui chegaram porque as tuas mãos foram estendidas, abençoando, cuidando e provendo, ó Pai. Ó Deus, eu te glorifico nesta tarde. Abençoa a vida de todas as famílias aqui presentes, Senhor. Abençoa a vida dos teus servos. Meu Deus, meu Pai e minha mãe, eu te louvo porque o Senhor tem conservado com saúde, o Senhor tem preservado em sua presença. Nós te louvamos por essa união, porque é exemplo para nós. Pai amado e querido, glorificado, exaltado seja o teu nome. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória eternamente a ele. Amém. Amém. Deus abençoe.